A tentativa de estabelecer a figura histórica de Jesus Cristo é um pouco parecida com aquela de um físico quando tenta comprovar a existência de uma partícula subatômica para determinar a sua carga. A própria partícula não pode ser rastreada por meios ópticos diretos, porém, no decorrer de um número de experimentos, é possível registrar as trilhas de outras partículas maiores com as quais ela colidiu e, seguindo essas trilhas de volta para sua fonte, calcular as forças envolvidas na colisão. A partícula subatômica invisível é, assim, descrita pelo seu efeito. No caso de Jesus, existem dois fatores adicionais que tornam a tarefa um pouco mais difícil. O primeiro é que as igrejas cristãs destruíram praticamente toda a evidência que pudesse ser usada para reconstruir os fatos da história pessoal de Jesus. O outro é que o próprio Jesus era obrigado a preservar o segredo de quem realmente era durante toda a sua vida, a fim de se manter o mais longe possível das garras de seus inimigos. A pessoa de Jesus é coberta por um véu de mistério e de segredo. Uma nuvem escura paira sobre os acontecimentos de sua vida pessoal, deixando uma margem imensa para especulação. Tanta ambiguidade somente serve para uma eventual e completa perplexidade. Nossas ideias sobre a natureza e personalidade de Jesus Cristo não se baseiam tanto sobre uma biografia documentada e evidências históricas, mas sobre a verdade que transcende a história enquanto ela é transmitida pela própria história. Inevitavelmente, chegamos aos limites do que parece natural e compreensível. Todas as perguntas se resumem a apenas uma questão central, uma questão que foi colocada pelos contemporâneos de Jesus. Que tipo de homem é esse? Convido você a acompanhar mais um episódio da série Jesus Viveu na Índia. Pela existência de tantas percepções diferentes de Jesus, deve-se presumir que elas se originam da natureza da própria pessoa histórica. Um equilíbrio notável e estudado mantido entre clareza e segredo. Os avisos de Jesus para que outras pessoas mantivessem em segredo tudo o que a ele se referisse, a incapacidade de ser compreendido até mesmo por seus discípulos e o fato de as palavras do Filho do Senhor serem relativamente evasivas. Esses mesmos discípulos que passaram suas vidas acompanhando o Mestre não tiveram capacidade de compreendê-lo corretamente, nem de apreciar o que ele estava fazendo. Ele parecia ser excêntrico e enigmático, e aparentemente não estava muito preocupado em reduzir esse aspecto misterioso em sua vida pública. Até seus discípulos eram expressamente vinculados ao silêncio. As circunstâncias que cercam sua entrada pública final em Jerusalém também são muito enigmáticas, porque esse filho do povo comum é recepcionado com tanta pompa na cidade, se segundo as linhas oficiais, ele estivera serrando madeira na carpintaria de seu pai durante sua vida adulta até os 30 anos de idade e, portanto, não deveria ser considerado um estranho entre a população local. A entusiástica recepção pelo povo da Palestina sugere, pelo contrário, que ele estava voltando depois de uma longa ausência de algum lugar distante, com ensinamentos novos e estranhos e com muitos poderes sobrenaturais, como a habilidade de realizar milagres e de curar os enfermos. Isso também coloca a questão do nazareno João Batista sob uma nova luz. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? A reencarnação é mencionada especificamente várias vezes no Novo Testamento, embora essas referências sejam frequentemente ignoradas ou mal compreendidas. A crença na reencarnação era uma certeza para as primeiras comunidades cristãs, até tornar-se vítima de um erro histórico cometido pelo Concílio Ecumênico de Constantinopla em 533 d.C. Declarada herege, ela assim permaneceu desde então banida da doutrina cristã até os dias de hoje. A ideia de renascimento foi amplamente disseminada em todo o mundo greco-romano da Antiguidade Clássica. O grande filósofo grego e matemático Pitágoras, contemporâneo de Buda,
foi um firme crente da transmigração de almas. Platão foi um discípulo da reencarnação e o Renascimento também representa um papel central na filosofia dos estoicos. Os poetas romanos, Virgílio e Plutarco, contemporâneos de Jesus, acreditavam que as almas das pessoas que eram de alguma forma amarradas ao mundo físico da carne renasceriam em um novo corpo na morte do velho corpo. O Antigo Testamento contém claros exemplos de uma crença no renascimento da alma em outro corpo. Até o ano 30 depois de Cristo, os judeus estavam bem familiarizados com a doutrina da transmigração das almas, a qual eles chamavam de Gilgul, que significa roda ou ciclo. Na realidade, o Antigo Testamento termina com uma profecia, feita cerca de 870 a.C., anunciando a reencarnação de Elias. Lembra aqui da conjunção entre Júpiter e Saturno na constelação de Peixes, 794 anos depois, que mencionamos no primeiro episódio? Os seguidores de Jesus sabiam que ele era uma reencarnação, mas não tinham certeza sobre sua identidade e ofereceram diversas sugestões. O próprio Jesus não apresenta qualquer resposta direta às especulações, mas confirma as ideias dos discípulos, indiretamente encorajando a questão: mas quem vocês acham que eu sou? Também existem descrições relevantes no Novo Testamento a partir de conjecturas de várias pessoas, inclusive de Herodes, sobre a alma de quem a reencarnação de Jesus representaria. Todas as passagens provam, definitivamente, que a reencarnação era uma crença bem disseminada na época. Nos escritos teológicos do início da Igreja Cristã e em outros documentos contemporâneos, existem muitos exemplos de um relacionamento entre o pensamento cristão e o pensamento indiano. Numerosas referências em mãos dos senhores da Igreja da época, hoje, podem ser interpretadas como demonstração da doutrina da reencarnação, apesar da manipulação literária que ocorreu posteriormente. O comércio entre o Império Romano e a Índia floresceu durante o primeiro século da nossa era, e o centro desse comércio era a cidade de Alexandria. Com as mercadorias do comércio, ideias indianas também encontraram o caminho para a tal cidade, permeando o pensamento político e religioso local. Na época, o cristianismo ainda não era a igreja monolítica e altamente segmentada que se tornaria. Pelo contrário, era composto de diversos grupos individuais, cada um deles afiliado a qualquer uma das várias escolas de filosofia, e muitos deles acabaram se agrupando e adotando o nome de gnósticos. A maioria das doutrinas gnósticas foi condenada depois por heresia pelos concílios da igreja. Entretanto, alguns grupos ainda sobreviveram até a Idade Média, até que os últimos de seus seguidores foram brutalmente erradicados pela Igreja de Roma. Todos esses grupos tinham em comum uma forte fé em Jesus e na reencarnação. Muitas autoridades eruditas levantaram a hipótese de que tanto os primeiros cristãos quanto os gnósticos originalmente fizeram parte do mesmo movimento e que o antagonismo entre os dois grupos foi uma falsificação da história por parte dos líderes da igreja em uma data muito posterior. Essa discórdia nunca foi refutada de maneira convincente. De fato, muitos comentaristas até acreditam na existência de uma colônia budista em Alexandria naquela época. Os seguidores de Buda em Alexandria durante as décadas anteriores e posteriores ao nascimento de Jesus, se houve alguns, certamente não se autodenominariam budistas. É provável eles terem usado o nome adotado pelos seus irmãos da Índia, os seguidores do Dharma, a lei universal e ensinamentos de Buda. Em grego, a palavra Dharma pode ser traduzida como logos, que significa palavra. A famosa introdução ao Evangelho de João, no princípio era o Verbo, tem de fato uma forma literária que não deixa de ser semelhante às escrituras budistas, ou seja, a essência de todas as coisas é o Dharma. A autoridade mais sagrada do budismo é a trindade representada por Buda, Dharma e Shanga. A teologia cristã também tem sua santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual o Filho, a segunda pessoa, é equivalente ao Dharma,
O conceito de uma Santa Trindade, uma divindade em 3 pessoas ou manifestações, existiu na doutrina religiosa desde o início da história do Egito à Ásia Oriental. Foi dessa maneira que os antigos egípcios das primeiras dinastias conceberam sua primeira trindade de um Deus Sol, uma Terra-mãe e um Filho em combinação de Sol sobre a Terra. Na filosofia védica, a essência do hinduísmo moderno, Deus, ou divindade, é descrito com Sat, que é a existência, Chit, percepção, e Ananda, a bem-aventurança, sendo que os 3 têm claros paralelos com as pessoas da Trindade cristã. O pensamento gnóstico pode ser encontrado por todo lado no início do cristianismo, principalmente nas cartas de Paulo e nos evangelhos de João. Como quase todos os escritos heréticos foram destruídos pela Igreja, dificilmente serão encontrados textos originais definindo as crenças gnósticas. O pouco que ainda sobreviveu inclui o Pit Sofia, os livros de Geu e a biblioteca de Nag Hammadi do século IV d.C., que apareceu em 1945 em uma descoberta bem parecida com as dos manuscritos do Mar Morto. Apesar da negação duradoura de qualquer conexão entre os primeiros cristãos e os gnósticos pelas autoridades históricas da Igreja cristã, ainda permanece o fato irrefutável de que um certo número de conceitos teológicos que vieram a fazer parte da doutrina ortodoxa da Igreja de Roma, de fato, se originou dentro da cultura gnóstica, alocada em Alexandria, onde os primeiros grandes teólogos, Clemente e Orígenes, viveram e trabalharam. Até hoje, quase todos os historiadores cristãos apresentaram o conceito de que a doutrina da reencarnação foi declarada como heresia por um decreto formal no Concílio de Constantinopla em 553. A doutrina da reencarnação foi, de fato, condenada por veto simples e pessoal do imperador Justiniano. Uma análise detalhada dos fatos históricos e da documentação relativa a eles torna perfeitamente claro que o suposto banimento da doutrina da reencarnação nada mais foi do que um erro que perdura há mais de um milênio. O indivíduo humano, na forma física, é uma manifestação que emana do lugar da unidade divina, indiferenciada, ilimitada e atemporal, que se materializa de acordo com fases cíclicas em várias formas de ser. Assim, a doutrina da reencarnação pode ser resumida em poucas palavras por meio de conhecimento, percepção, meditação, ascetismo, absorção contemplativa, renúncia e coisas do tipo. É possível superar as restrições limitadas da vida corpórea enquanto ainda se continua na Terra, para se tornar consciente da própria natureza divina. Jesus, para mim, foi um exemplo de Buda em criação, uma pessoa que, estando às portas da iluminação total, voluntariamente volta a renascer por pura compaixão pelos humanos. Ele percebe que a existência terrena, o ciclo de renascimentos determinados pelo karma, é a causa de todos os sofrimentos. Ele pregou a seus discípulos a renúncia consciente da vida mundana e lhe mostrou o caminho para a iluminação por meio da ação correta e da criação do bom karma. Se pudermos nos tornar familiarizados com as ideias do karma e da reencarnação, então se abrirão dimensões completamente novas na compreensão de Jesus, nos mostrando que o caminho é para frente, em direção à era vindoura, até mesmo sem uma ressurreição do corpo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A série Jesus Viveu na Índia tem trazido novos olhares para a história do homem que dividiu a história. Se você não viu os outros vídeos, sugiro que procure no canal. Assim o enredo fica mais completo e com muito sentido. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e ficar atento para o próximo episódio. Milagres de Jesus e na Índia. Até a próxima!